todas as alterações que vão acontecer para se desencadear os processos de doença propriamente dita, será através da análise da biologia celular, como base, né? Vai ter como base isso. Por quê? Porque vai proporcionar que aconteça essas diferentes alterações a nível de célula de forma pontual. Então, assim, é interessante a gente começar a entender que essas alterações elas vão acontecer a nível microscópico, né, a nível intracelular, e que a partir dessas alterações intracelular vai repercutir na célula, que vai repercutir nos tecidos, nos órgãos e também pode afetar todo o sistema. Então, são alterações minuciosas que faz com que seja necessário a gente compreender vários processos da biologia celular para entender como essas alterações acontecem. Então, eu não posso compreender, por exemplo, o que é necrose, o que é apoptose, ou o que é um pé diabético, por exemplo, mas na prática, na questão clínica, se eu não conheço o que é que origina, de onde origina essas alterações, né? O que é que faz com que essas alterações desencadeiem algo numa escala mais macroscópica. Então, a gente vai começar a compreender um pouco da biologia celular a partir da informação que a gente tem mais corriqueira, que é o genoma. Então, o genoma ele já vem sendo discutido mais amplamente, porque é uma das características dos seres vivos que já foi mapeada, principalmente no caso do ser humano. Tem outros seres vivos, como bactérias, por exemplo, a E. coli, é uma dos micro-organismos que já foi mapeado, certo? Já foi feito esse mapeamento. Então, a partir da definição de genoma que a gente vem a ter como base, como conhecimento, que é o conjunto do material genético da célula. Então, esse conjunto do material genético ele vai ter algumas diferenças entre as células que são consideradas eucariontes e aquelas células consideradas procariontes, principalmente pela presença de algumas proteínas que vão estar envolvendo esse material genético. Então, por exemplo, nas células eucarióticas, existem proteínas que a gente já viu na aula, que são as histonas. Então, essas histonas agregam esse material, envolvem esse material que não existe nas bactérias. As bactérias têm outros tipos de proteínas, mas que não são histonas, envolvendo esse material genético. Então, quando eu pego o conjunto de material genético de uma célula, independente de ser um ser humano ou independente de ser uma bactéria, eu considero ele como um genoma, certo? Então, esse genoma ele vai ser constituído por um material genético, né, no caso DNA, certo? Quando eu pego, por exemplo, um genoma viral, esse genoma viral tem uma diferença, que ele pode ser o DNA ou o RNA, né? Por exemplo, o coronavírus, ele é um dos tipos de vírus que tem RNA, e não tem DNA, né? Então, quando a gente fala sobre ser humano, lógico, a gente vai estar se relacionando ao conjunto de DNA, que é característica de representar o genoma. Nesse material genético, quando eu falo DNA, ele é uma macromolécula, ou uma biomolécula, como a gente chama. E essa macromolécula, ela tem uma unidade básica, é o que forma ela, que são as bases nitrogenadas, ou o que a gente chama de nucleotídeos, tá? E aí, quando a gente considera todo o genoma humano, no caso, a gente vai ver que existe mais ou menos aí mais de 3 bilhões de pares de base dessas moléculas formando DNA, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente como é essa organização. E aí, quando eu pego esses DNA, né, esse conjunto de DNA que forma o genoma, a gente vai ver que cada pedacinho de DNA ele é formado por unidades ainda menores, que aí a gente chama de genes. Esses genes, o princípio é que eles possam codificar, produzir o que a gente chama de proteínas, tá? Mas nem todo gene é um responsável pela geração de proteína. Nem todo gene vai produzir proteína. Quando a gente analisa o genoma humano, existe mais de 20 mil genes, em torno de 20 mil genes, que estão relacionados à produção de proteínas.
E existe mais ou menos aí 80% desse genoma que vai estar ligado a uma produção de proteína. E existe 20% que não tem uma correlação na produção de proteína. Então, são genes que a gente considera que não são codificantes de proteína. Eles vão codificar outras substâncias, outras moléculas, né? E essa codificação, a gente vai ver, por exemplo, que esses 20% pode representar parte do material genético que até então não tem nenhuma serventia, que a gente chama de lixo genético, entre aspas, que até então não se sabe qual a função. Existe parte que vão codificar outras moléculas como RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, fragmentos de material genético que vão estar no meio intracelular, entre outros produtos, tá? Então, desses 80%, 20% não tem uma correlação direta com a produção de proteínas. E aí, para a gente entender o que é que vem a ser gene, a gente está dando todas essas informações, né, que existe mais ou menos 20 mil genes e que 80% desses 20 mil produzem proteínas, mas o que é que vem a ser gene? Eu coloquei aqui uma ilustração bem simples para mostrar como acontece, como está organizado esse material genético. O material genético ele vai estar nas células humanas de uma forma condensada, que a gente chama de cromossomo. Esse cromossomo tem 4 braços, né, e tem um centro, que a gente chama de centrômero. Então, o conjunto de 4 braços, na verdade, a gente pode dizer que são dois braços grandes, né? Então, esses dois braços grandes a gente chama de cromátides, e a parte central a gente chama de centrômero. Quando eu pego, descondenso isso aqui, vou olhar minuciosamente, eu vejo que é formado por um material genético, no caso DNA, né, que é uma fita dupla, numa forma de hélice. A gente chama de dupla hélice. Quando eu pego essa fita, tirei aqui do cromossomo e vejo que ela não está condensada, e quando eu analiso fragmentos desse DNA, desse material genético, pegando pedaços dele, eu considero como gene. Quando eu amplio esses genes, eu vejo que eles são formados por o quê? Nucleotídeos, que cada nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada, certo? E essas bases nitrogenadas elas vão estar agregadas uma com a outra, fazendo pontes. Então a gente tem uma correlação direta entre guanina e citosina, adenina e timina. Isso no DNA. Por quê? Porque elas são muito específicas e acabam possibilitando que haja essa interação entre essas bases nitrogenadas. Mas como é que a gente pode ver essa interação a nível de química, né? Então a gente vê que, por exemplo, a adenina, ela vai ter uma composição específica para se relacionar com a timina em termos de ligação química, certo? Essas bases nitrogenadas estão divididas em dois grupos. Seriam as purinas, certo? E as pirimidinas. As purinas são adenina e guanina, e as pirimidinas são citosina, timina, uracila. Lembrando que a uracila, ela só vai estar presente no RNA, certo? No material genético do tipo RNA. As demais, elas estão presentes exclusivamente no DNA, certo? Existe uma troca aí entre a prevalência entre DNA, que são essas 4, e as que estão no RNA, ok? Essas 3 são chamadas pirimidinas e essas 2 chamadas de purinas. E aí a gente entra no dogma central da biologia molecular. Como é que esse material genético, né, que é o DNA, ele produz uma proteína, que seria o dogma central. Então, o dogma central é a informação que rege a biologia celular, no caso, que rege a vida, nesse caso. Então, a gente vai ver que a partir do material genético, no caso do DNA, há um processo que esse material genético ele não pode ser, ele precisa ser renovado, sempre renovado. Aí esse processo a gente chama de replicação. É quando o material genético se divide e vai formar novas moléculas, digamos assim. Esse processo a gente chama de replicação, vai aumentar a sua quantidade. Quando esse material genético
ele produz uma fita de RNA, a gente chama de processo de transcrição. Em específico, esse processo vai formar um RNA que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, digamos assim, ele vai ter a função de formar uma proteína que a gente chama de polipeptídeo. Então, esse DNA ele precisa primeiro ser separado dessas fitas, essas duas fitas. Essas duas fitas são separadas e acontece um pareamento com cada uma dessas fitas, formando uma molécula de RNA mensageiro. Vejam que cada fita dessa, uma fita, né, outra fita. No DNA, elas estão interligadas na posição 5' 3' e o inverso, 5', 3 linhas. Então, essa interligação aqui, precisa ser quebrada, essas ligações que existem entre as bases nitrogenadas, gerando Berg, como RNA mensageiro. Oi, pode falar. para o DNA ser transcrito em RNA, ele precisa ser descondensado? Precisa, totalmente. Esse DNA que ele vai estar lá no cromossomo, na forma condensada, ele precisa fazer com que aquelas proteínas que estão envolvendo ele sejam liberadas. Essas proteínas, quando liberadas, faz com que esse DNA ele fique exposto, certo? A gente vai já chegar nesse processo para poder acontecer o processo de transcrição, mas é somente quando ele está descondensado, tá? E aí, continuando, esse processo de transcrição, ele gera o que a gente chama de RNA mensageiro. Então, tanto DNA como RNA vão estar numa forma descondensada, DNA descondensado gerando uma fita simples. Era uma fita dupla, agora gerou-se uma fita simples. Mas lembrando que cada uma dessas fitas duplas de DNA gera um RNA mensageiro. Aqui está mostrando só um, certo? Que foi de uma dessas fitas aqui, ok? Uma correlação. E aí vejam que cada trinca, né, cada 3 bases nitrogenadas vai ser traduzidas num processo chamado de tradução, onde é gerado um aminoácido. Que o conjunto desses aminoácidos, né, enfileirados, a gente chama de proteína ou polipeptídeo, tá? Então, cada trinca dessa gera um aminoácido específico. A gente chama isso de códons, né? Cada códon desse é responsável pela geração de um aminoácido específico. Por exemplo, aqui. Professor, Oi, o senhor pode repetir, por favor? posso. Esse RNA mensageiro, ele é constituído por trincas, né? Por bases nitrogenadas. Então, cada trinca dessa vai codificar um aminoácido específico no processo de tradução, que é de RNA para proteína. Então, quando eu pego, por exemplo, o códon CGU, ele já tem uma sinalização em termos de célula a produzir um aminoácido específico que a gente chama de arginina, tá? Por exemplo, o outro, guanina, guanina, adenina. Ele é responsável por sintetizar a glicina, que é outro aminoácido. Então, à medida que esse DNA é transcrito em RNA mensageiro, ele vai ser transcrito, na verdade, traduzido, que é a palavra correta, numa proteína. E essa proteína, ela é formada por um conjunto de aminoácidos. A gente vai ver mais em detalhes como esse processo acontece. O que é que vocês precisam saber? É que vejam que algumas bases nitrogenadas, ó, aqui a gente está vendo que não existe no RNA mensageiro a timina, né? Ó, não existe timina. A timina, ela é substituída por uracila, tá? Por uracila. Então, vejam, se a gente está analisando aqui esse RNA mensageiro, aí eu pergunto, qual dessas duas fitas deu origem a esse RNA mensageiro? Lembrando que no processo de transcrição, o RNA mensageiro vai ter em substituição a timina a uracila, que é essa base nitrogenada aqui, certo? A uracila. Então, no RNA, ela vai existir, mas não em substituição à timina. A timina não existe
nas fitas de RNA. Só a uracila que entra nesse processo aí de troca, tá? E aí a pergunta novamente, qual dessas fitas de DNA gerou esse RNA mensageiro aqui? O que é que vocês acham? Levando em consideração que a timina é substituída por uracila. E aí, gente? Eu vou chutar. Pode chutar. Eu acho que é pirimidina? Oi? Não? Pirimidina ou não? Certo. Mas qual dessas fitas, Lara? É Lara, né? Tá falando? É, Lara Qual Ellen. de... Certo, Lara. Qual dessas fitas você acha que gerou esse RNA mensageiro aqui? Ai, eu não sei. Veja aí, ó, gente. Vejam que no RNA, quando esse DNA ele é transcrito em RNA, não vai existir timina, certo? A timina é substituída por uracila. Então, se a gente pega essa informação, ó, vejam que essa fita aqui tem C, tem, ela se conserva, né? Essa fita tem G, tem, se conserva. Agora, tem timina, ela é substituída por uracila, tá vendo? Então, a trinca que gerou essa daqui, a trinca não, desculpa, a fita que gerou esse RNA mensageiro foi essa daqui, tá vendo? Essa do lado esquerdo. Por quê? Porque toda timina ó, é substituída por uracila. Se fosse essa fita aqui, né, essa fita do lado direito, a gente teria aqui, ó, G, né, continuava, C continuava, né, e a adenina continuava. Agora aqui, né, continuava CC, agora timina não, ia ser uma uracila, certo? Deu para entender essa informação? Ah, agora eu entendi. É porque eu respondi assim porque eu pensei que você estava perguntando a estrutura em si, entendeu? Sei. Tipo, Uhum, a nomenclatura. Mas agora eu sei. entendi. Viu? Ah, que bom. Eu entendi. Alguém mais, gente, ficou na dúvida? Deu para entender? Quem não entendeu, na verdade, pode pedir que eu repita. Ok, então vamos prosseguir. Então, lembrando que cada trinca, né, gera um aminoácido correspondente. Então, todo esse processo aqui, de DNA até proteína, né, de DNA até proteína, a gente chama de processo de dogma central. Na verdade, o dogma central. Mas cada etapa tem uma classificação específica. De DNA para RNA, transcrição, e de RNA para proteína, tradução. Tá? Aí, quando eu analiso ó, de uma forma mais detalhada, eu mostrei aquela imagem anterior, mas aqui está de uma forma mais detalhada, ó, mostrando que esse material genético nas células humanas, no caso, as células do tipo eucarionte, né, elas vão estar, esse material genético vai estar em uma forma condensada, que a gente chama de cromossomo. Esse cromossomo, ele tem a região central e vai ter os braços, né, ó, 4 braços. Esses braços, na verdade, a gente considera como dois, tá? Existe, a gente chama de cromátides, tá? Cromátides. Essa parte central a gente chama de centrômero, tá? E a pontazinha, a ponta de cada braço, a gente chama telômeros. Mas isso não vem ao caso agora. Vocês precisam saber só que existe o material genético vai estar aqui, nos cromossomos, que é a forma condensada. Nos seres humanos existem 23 pares de cromossomos, né? Então a gente tem algum problema, trissomia, por exemplo, quando tem 3 pares de, na verdade tem 3 cromossomos juntos, a gente chama de trissomia, que na verdade só pode ficar em pares. Quando tem um a mais, é um erro genético aí do processo de divisão. Aí que gera, no caso, a síndrome de Down, né? Quando a gente tem uma trissomia no cromossomo 21. Quer dizer que existe Marcelino, 3 cromossomos do tipo 21. Oi. você pode repetir porque a minha internet travou e eu não peguei o início, por favor? Dessa imagem, né?
Isso. Tá bom. Então, ó, aqui no núcleo a gente vai ter o quê? O material genético. Esse material genético vai estar na forma condensada, que a gente chama de cromossomo. O cromossomo é dividido em braços. Existe o braço P, existe o braço Q, certo? As pontas desses braços, a pontinha, a região final, a gente chama de telômeros. A parte central, a gente chama de centrômero. E aí, vejam que quando eu me refiro a cromossomos, nos seres humanos a gente tem 23 pares, ou seja, a gente vai ter um total de 46 cromossomos. Esse número ele deve ser constante, ele não pode ser menos e nem pode ser mais. Quando acontece um aumento, por exemplo, que a gente chama de trissomia, quando tem um cromossomo a mais num par desses, aí vai ter alguns problemas. A síndrome de Down ela é caracterizada por ter um cromossomo a mais no par denominado 21. Então, vai aparecer lá 3 cromossomos em vez de 2. Então, o indivíduo vai ter aí a síndrome de Down, que é o que caracteriza, que é quando a célula ia sofrer processo de divisão celular, levou um cromossomo a mais, né? Acabou carregando um cromossomo a mais de processo de divisão. O que é que vocês precisam saber desse esquema? É que o material genético está aqui, na forma condensada, que vai caracterizar o cromossomo. Quando eu pego esse cromossomo e distendo, né, eu faço uma distensão, desnovelar, e eu vejo que vai ter um material genético com vários, digamos assim, ioiôs, né, envolvendo várias caixas, digamos assim. E vejam que entre esses caixas existe um espaçozinho aqui. Então, esses cachos, eles nada mais são que proteínas, né? As famosas estonas. Então, quando eu aumento ainda mais a escala, eu vejo que essas estonas, ó, elas estão agregando parte do material e parte do material não vai estar agregado, vai estar separado. Quando eu tenho essa parte muito agregada, eu chamo de heterocromatina, que é a parte densa. Como ela está densa, ela vai estar inativada. Ela não está pronta, essa parte do material genético não vai estar pronta para sofrer aquele processo de transcrição e, consequentemente ou não, tradução, né? Agora, na região em que vai estar espaçada, tá? Essa região aqui espaçada, ó, entre uma estona e outra, quando essas estonas elas se desgrudam, né, elas se afastam, ela permite que esse material genético ele fique exposto. Então, nessa região em que vai ter material exposto, que as estonas vão estar separadas, a gente chama de eucromatina, tá? Quando eu tenho um conjunto dessas estonas, tudo isso aqui eu chamo de nucleossomo, que é o agregado da estona com o material genético, tá? Vejam, essa parte aqui está ativa para o processo de transcrição, porque está separado, né? Não está condensado. Ampliando esse fragmento aqui de material genético, então quando eu pego o material genético todinho aqui e pego parte dele, aliás, quando eu analiso todo o material genético e pego parte dele, essa parte eu chamo de gene, né? Esse gene ele não está pronto ainda. Ele precisa passar por alguns processos para gerar o RNA mensageiro. Essa parte não pronta a gente chama de pré-RNA mensageiro, é um precursor do RNA mensageiro. O que é que existe nessa parte desse pré-RNA mensageiro? Existe uma região que vai ativar esse processo de transcrição, que a gente chama promotor, e existe partes que vão ser as codificadas, que são os exons, e existe partes que não vão ser codificadas na forma de laço, que a gente chama de introns. Vejam que esses introns aqui, antes de eles estar na forma de laço, eles estão na forma linear, estão normais, na forma linear. Só que eles precisam formar laços para ser eliminados, tá? Então vejam que a gente vai ter uma região promotora, os exons, que são as partes do gene codificante,
Existem aquelas partes não codificantes, que são os introns. Existem as regiões ativadoras do processo. Promover é diferente de ativar. Promover é para recrutar as enzimas. Ativar é para que as enzimas funcionem, comecem a serem, a atuar para replicação, para transcrição do material, desculpa, para transcrição do material. E essa é a parte que constitui o pré-RNA. Agora vejam que na parte subsequente, que é a formação propriamente dita do RNA mensageiro, esses introns eles precisam serem eliminados. Então, eles vão passar por um processo de formação de laços, que a gente chama de splicing. Eles são retirados. E só os exons são unidos, ó, tá vendo? Juntamente com toda a parte. Essas partes aqui da ativadora e promotora, elas são também retiradas para poder deixar só o RNA mensageiro pronto. Depois que o RNA mensageiro está pronto, começa a haver a leitura, certo? Para o processo de formação de proteína. O que é que significa? Que esse RNA aqui é aquele que foi produzido nesse processo que eu acabei de falar, e ele vai gerar a proteína subsequente a essas informações, que a gente está vendo aqui. Desculpem. Na forma de proteína. Proteína globular. Então, ficou clara essa informação? Todo mundo compreendeu? E aí a gente entra naqueles conceitos que eu falei, ó. Naquela região do pré-RNA mensageiro, existem regiões que vão promover, né, que são os promoters, fazer com que essas enzimas se encaixem para acontecer o processo de tradução, e as ativadoras, que são fazer com que essas proteínas, que são enzimas, né, elas se encaixem e sejam... Aliás, essa região promotora é para fazer com que as enzimas cheguem até a região, né, se liguem, e aqui, essa região ativadora vai fazer com que essas enzimas elas comecem a trabalhar, tá? Existem os sítios de ligação, aonde essas enzimas vão se ligar, né, que a gente chama de sítios de ligação em relação ao RNA. Então, quando eu pego isso aqui, ó, esse RNA mensageiro, então vão ter regiões em que esse material vão ser os sítios de ligação para essas enzimas, tá? Isso aqui é para começar o processo de formação de RNA mensageiro, né? E lembre que essa região promotora e essa região ativadora é para fazer com que o RNA mensageiro fique pronto. E, ao mesmo tempo, essa região ativadora, eu esqueci de falar, ela ajuda na ativação para retirada desses introns. Ela faz com que haja um processo de splice, né? Para esses introns serem retirados. E aí a gente tem regiões também de material genético que elas saltam de uma área para outra, que são os transposons, né? São regiões de digamos assim, de transição, elas pulam de uma região para outra. A gente tem a região do cromossomo, né, que é o telômero a ponta do cromossomo e o centrômero o centro. A gente tem alguns tipos de gene que vão ter esse polimorfismo de nucleotídeo único, representando o seguinte, que poli significa vários. Então, são regiões de genes em que vão ter várias codificações de proteínas ao mesmo tempo. Isso que a gente não precisa entender bem agora, porque é algo mais complexo, tá? E a gente tem os fatores epigenéticos, que são fatores muito importantes, por quê? Porque eles são fatores em que a gente vai ver alterações a nível de material genético causados pelos efeitos ambientais. Então, todos os efeitos ambientais que geram alteração no material genético, a gente chama de fatores epigenéticos e podem mudar muita coisa a nível de ser humano. Por exemplo, quando a gente tem a interferência da radiação UV, que é a radiação solar, causa diretamente tipo de mutação, né? Então, se essas mutações elas permanecerem e não forem corrigidas,
a tendência é que haja um produto defeituoso, que seria uma proteína defeituosa. Ou outros problemas. Por exemplo, a gente tem um problema mais corriqueiro, mas não está ligado à radiação, que é quando uma proteína ela sofreu mutação e ela permanece sem o sistema de reparo ser sem fazer com que o sistema de reparo elimine essa mutação, que é no caso da anemia falciforme. Então, o formato da hemácia, ela sofre alteração em consequência da mutação em que a proteína sofreu, tá? E como não houve o sistema de reparo, permanece no sistema, permanece dentro do organismo. Aí aqui a gente tem, ó, pegando um gene em detalhes, né? Então, eu mostrei como é formado o gene, aqui, ó, e a gente vai ver como esse gene está na ativa, digamos assim. Existe uma área, que é aquela área, ó, de promoção, que é a região promotora. Nessa região é onde as enzimas vão se ligar. Nesse caso aqui, existe uma enzima específica chamada RNA polimerase. Se é RNA polimerase, ela vai fazer com que o gene produza um RNA. Esse RNA produzido, ele pode ser do tipo mensageiro, pode ser do tipo ribossômico, pode ser do tipo transportador. O que vai definir aí se é mensageiro ou não é quando a gente tem uma informação específica. Por exemplo, vai ser um mensageiro se necessariamente precisar produzir proteínas, né? Então, isso aí é uma informação já existente a nível de gene. Então, essa RNA polimerase, ela reconhece essa região promotora. Se essa região promotora indicar que essa RNA polimerase ela deve sintetizar um RNA mensageiro, é porque esse RNA mensageiro ele deve estar sendo destinado à produção de proteína. Para ficar mais claro a informação, depende tudo da necessidade da célula. Se a célula está precisando de proteína, então esse gene que vai ser transcrito vai necessariamente ser um gene RNA mensageiro, né? Vai conduzir à formação do RNA mensageiro. Se não for, se precisar, por exemplo, de RNA transportador, obviamente que vai ser um gene que codifica RNA transportador. Então, essa proteína ela vai se encaixar, que a gente chama de proteína enzimática, que é uma enzima, né? RNA do tipo polimerase, e ela vai percorrer, ela vai andar sobre o gene, digamos assim. E aí vai ter o sítio de início do processo de transcrição, então ela se encaixa na região promotora, reconhece lá partes dos genes que são para ela ser ativada. E aí ela começa a ler, que são os códons, né? São os códigos, aquelas 3 trincas que eu mostrei, ó, anteriormente. Aqui, ó, esses códons. Então vai ter códon para iniciar e vai ter códon para parar também, né? Então vejam que aqui nesse esquema a gente está vendo que existem, ó, código de iniciação, né? E código de fazer com que comece o processo. E a gente tem o código de parada, que é quando precisa fazer com que esse gene ele pare de ser transcrito e, ao mesmo tempo, o que vai acontecer com essa enzima aqui? Ela vai chegar nessa região de parada, ela vai desacoplar gene e vai ser liberada no meio intracelular. Ou seja, nesse códon aqui, há um códon que a gente chama códon de parada do processo de transcrição, certo? E aí não vai ter mais geração de quê? Do RNA, seja ele transportador, seja ele ribossômico, seja ele mensageiro, tá? Ok? Então esse é o processo que a gente chama de organização de gene. Ficou claro, gente? Ok. Ó, quando a gente tem um agregado de segmentos de DNA, que esses segmentos de DNA vão estar enrolados, envolvidos por proteína, a gente chama de nucleossomo, tá? E o que é que forma o nucleossomo? É o conjunto de estonas. Então, quando eu estou vendo aqui esses agregados, né? Então, cada um desses aqui eu chamo de nucleossomo. O nucleossomo é formado por estonas que envolvem o material genético, tá?
A gente vai ter estonas formadas por 4 subunidades. E a gente vai ter estonas que são consideradas estonas únicas, né? Chamadas estonas de ligação. Então, a gente vai ter com um formato que a gente chama de domínio, 4 domínios, né? E algumas com domínio único, tá? Então, o material genético vai estar envolvido por essas estonas, formando lá o cromossomo. Agora, quando esse material genético precisar ser transcrito, ele precisa fazer com que essas estonas se separem e exponha esse material genético, tá? Vejam, aqui a gente vai ter, no caso em que a cromatina não vai estar ativa, que a gente chama inativa, não vai acontecer processo de transcrição, que é, no caso, a heterocromatina. A eucromatina, não. Ela vai estar propícia para acontecer o processo de transcrição. Como é que ela proporciona a ativação desse processo? Quando esse material genético aqui, ele vai ficar exposto, né? Então, elas se afastam, expõem, desenovelam isso que estava guardado, o material genético, expõe ele juntamente com a proteína de ligação aqui. E aí como é que isso acontece? Por que elas se separam? Né? Porque existem processos químicos que vão ser depositados sobre as estonas, proporcionando que ela seja esticada, digamos assim, se tornando a heterocromatina deixe de ser heterocromatina e passe a eucromatina, ou vice-versa. Ou que a eucromatina passe a ser heterocromatina, a partir do processo de adição dessas substâncias químicas. Então, por exemplo, quando é adicionado o processo de metilação, né, geralmente a metilação ela inibe o processo de transcrição. Se ela inibe, ela vai fazer com que as estonas fiquem juntas. Agora, a acetilação, que está representada aqui em amarelo, ela proporciona o processo de transcrição. Então, ela expõe o material genético. Ó. Tá vendo que as estonas elas estão com maior quantidade de deposição de grupo acetil. Aí a gente chama de acetilação. Mas lembrando que ambos os processos, metilação e acetilação, podem favorecer o processo de transcrição, mas é mais conhecido que a acetilação ela estimula e a metilação ela inibe o processo de transcrição. Tá? Aqui a gente tem as informações, ó, em que a Natália, metilação. Oi, você pode explicar novamente aquela parte ali? posso. Essa aqui? É. E essa bolinha azul que fica tipo como se fosse unindo as duas, é uma São, proteína? a estona também, é um tipo de estona. Essa bolinha azul aqui, você fala. Essa imagem maior, que tem uma cor vermelha, verde, lilás e amarela, é como se fosse ela ampliada? Essa daqui? É, essa daí que tem as 4 cores separadas. E que também tem na outra imagem que você tava. Certo, tá bom. Ó, essa daqui é a forma molecular dela, a forma real, certo? A do lado esquerdo. Aqui, ó. Do lado esquerdo, a gente vê a forma real dela, pelo processo que a gente chama de cristalografia de proteína. A gente vê isso aqui da forma real dela. Então, vejam que essas duplas hélices aqui, parecem escadas, são material genético ó, envolvido nela. A proteína é isso aqui, essa forma globular. E vejam que ela tem regiões com cores diferentes, né? Vão ter regiões vermelhas, amarelas e verdes e lilás. Então, cada região dessa representa o que a gente chama de domínio, tá? Então, essa história é formada pelo domínio H4, H2A, H2B, H3. Essa outra proteína que está na ponta também é um tipo de histona, só que ela vai ser uma histona separada, sem domínios, né? Ela não está na forma globular, tá? Aliás, ela está na forma globular, mas ela não tem domínios. Ela só tem um único domínio, que é o tipo de histona H1. E ela serve para ligar material genético com outro material genético. É fazer com que não haja haja uma interação maior entre esse material genético de uma estona com o material genético da próxima estona. Então, se a gente ver aqui nessa outra imagem, a gente está vendo que temos uma estona, né, com material genético. Nós temos outra estona que liga esse material genético da estona aqui, da esquerda, com da estona da direita. Então, essa proteína Marcelino, é um... Oi.
Esse domínio, ele é um material genético? Esse domínio aqui que eu tô falando, ele é proteína. Ah, Então, entendi. quando eu pego esse ioiô, digamos assim, todinho, ele é uma proteína só, que a gente chama de histona. Mas cada região dessa, em colorido aí, recebe o nome de domínio, tá? É subparte da proteína, ok? Então, a gente vai ter histonas. Aqui, ó, aqui é uma histona só, certo? Dividido em 4 domínios. Aqui também é uma histona só que ela não tem domínios. É uma unidade, só. A gente chama de H1. Então, essa proteína ela serve para ligar esse material genético dessa histona com o material genético dessa outra histona. Essa forma aqui juntinha, que a gente chama forma condensada, a gente chama de heterocromatina. Então, essa região aqui não vai sofrer processo de transcrição. Esse material genético que está enovelado aqui, ele fica guardado. Quando? Por que ela fica assim nesse formato? Ela se mantém nesse formato enovelado, denso. Quando é adicionado mais grupos, o que? Metil. Então, veja esses pontinhos vermelhos, ó, um aqui, outro aqui, 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 são a adição de grupos metil. O grupo metil, ele induz que essas proteínas elas se fiquem mais grudadas uma na outra, escondendo o material genético, tá? Agora, quando é adicionado mais grupo acetil, que é esse amarelo, vejam, ó, tem mais amarelo aqui nessa outra imagem do que nessa. Então, acontece o inverso. O material genético ele vai se expor. As histonas elas se afastam uma da outra e expõem esse material. Mas essa H1, ó, ela permanece porque é a proteína de ligação entre esses materiais genéticos. Aí eu posso dizer, esse material genético aqui é só um gene? Não, tem vários genes nele. Que é vários fragmentos desse material genético eu posso considerar como um gene, certo? E aí o que é que vai fazer com que haja esse processo, né, de encurtamento ou estiramento desse material genético? É a adição ou não dos grupos metil e acetil. Se tem mais metil, vai ficar o quê? Na forma condensada, não vai haver transcrição, né? Na forma de heterocromatina. Se há acetilação, vai favorecer o processo de transcrição. Então, nessa imagem aqui, ó, mostra bem, ó, a acetilação tende a abrir a cromatina, facilitando o processo de transcrição. A metilação ela tende a mais a reprimir, mas existem situações em que a metilação ela pode ativar. São situações mais pontuais, certo? Mas, no geral, a metilação está mais envolvida com a repressão. Além da adição desses grupos, né, metil e acetil, a gente tem outros processos que podem fazer com que haja, que interfira nesse processo de transcrição. Por exemplo, quando é adicionado um grupo fosfato, que a gente chama de fosforilação, vai favorecer o quê? Uma, um aumento no processo de transcrição, tá? Agora vejam que a fosforilização ela também pode interferir, ó, na condensação. Então vai depender muito da situação da célula. Então pode ser que em determinada situação esse número aumentado de fosforilização favoreça o processo de transcrição, ou pode ser que a retirada desse grupo de fosfato favoreça a condensação, tá? E a metilação, ó, geralmente, como eu falei, resulta no silenciamento, né? Na interrupção do processo de transcrição. Aqui está mostrando outro esquema ilustrado, como esse processo acontece. Ó. A gente tem aqui uma enzima chamada DNA metiltransferase. Ela pega o grupo metil, que é esse grupo aqui, ó, CH3, e adiciona as histonas, ó, vejam, né? Metil, aqui, em marrom, que é esses grupos aqui. Então, quando essa enzima adiciona esse grupo metil às histonas, elas vão ficar o quê? Condensadas, vão envolver mais o material genético, proporcionando que esse material genético ele fique mais condensado e evite processo de transcrição. No caso da acetilação, esses grupos metil aqui, eles vão ser retirados ou eles podem fazer com que eles podem permanecer, mas geralmente a tendência é que haja uma retirada desses grupos metil e uma adição do grupo acetil. Então, aumenta a quantidade do grupo acetil, fazendo com que
essas histonas se separem e exponham o material genético para começar o processo de transcrição. Só para ficar mais claro, na metilação, que foi adicionado esses grupos metil inicialmente, inibe a transcrição. Esses grupos metis eles podem ficar lá ou eles podem ser retirados. Digamos que a célula retirou e botou agora acetil. E aí vai favorecer o processo de transcrição. Mas pode acontecer também que na célula, esses grupos metil, eles permaneçam e só sejam adicionados mais grupos acetil para compensar. Então, se eu tenho uma concentração maior de acetil adicionado, mesmo tendo metil, vai favorecer o processo de transcrição. Agora, se eu tenho um número aumentado de metilação em relação à acetilação, vai favorecer o processo de condensação e não o processo de transcrição. Essa é a grande diferença, tá? Ok? Ficou claro essa informação da adição e não do grupo metil e acetil? Entendi, obrigada. De nada. Professor, eu creio que quando você está mostrando a imagem, você está indicando com a setinha aí, né? Não está aparecendo, né? Não está aparecendo. Tem alguma forma de fazer que apareça para a gente? Veja, essa era uma das dúvidas que eu tinha com o pessoal da TI, mas não tem como não. Infelizmente, não tem Tá bom. como. Tá? É só a única forma mesmo. Vamos prosseguir. Então, a gente começa na parte de microRNAs, que é um tipo de material genético, né? Também resultando do processo de transcrição. Eles estão envolvidos aí em vários processos. Lembrando que esses microRNAs é diferente de RNA mensageiro. Os microRNAs eles não estão relacionados à produção de proteína. Eles vão ter outra função. Qual a função? Eles podem fazer com que haja uma modulação na tradução desses RNAs mensageiros que são produzidos e favorecendo ou não o processo de formação de proteína. Para ficar mais claro, eles regulam o processo de geração de proteína. Eles são moduladores desse processo. A gente está vendo aí na imagem a formação desses RNAs do tipo microRNAs, e eles têm uma etapa também. A gente chama de maturação desses microRNAs. Então vamos acompanhar aí na imagem. Esses RNAs do tipo micro, eles também vão ser gerados a partir de genes, né? Um gene específico. Então, quando eu tenho um gene específico do tipo microRNA, significa que esse gene vai ser transcrito um tipo de RNA específico que é do tipo micro, tá? Quando acontece esse processo de transcrição para o tipo micro, ele não está totalmente pronto. Ele precisa passar pelo processo de ativação. Então, quando o gene quando transcreve esse gene, que vai ser o formador do microRNA, a gente chama de um processo prévio chamado de primeiro microRNA, ou microRNA primário, né? Então, ele chama de prime microRNA, que é um RNA no formato de alça, né? Que essas alças parecem até umas chaves. E tem esse formato específico porque o prime microRNA ele vai passar pelo processo de separação entre eles. Ó. Cada unidade dessa no formato de chave é clivada, né? Quebrada, ficando ela isolada. Quando ela fica na forma isolada, a gente chama de pré-microRNA. Isso significa que esse microRNA ainda não está maduro, não está pronto, não está ideal para ser liberado para o meio intracelular. Lembre-se que esse processo aqui está acontecendo dentro do núcleo, né? Então, a gente tem essa informação, esse processo de transcrição acontecendo dentro do núcleo. Da mesma forma, quando é produzido o RNA mensageiro. Vejam que existe um gene alvo aqui, que está em vermelho. Esse gene alvo, ele vai produzir RNA mensageiro. Ele produz RNA mensageiro, imediatamente esse RNA mensageiro é exportado para fora do núcleo. Vejam a figura aí na direita. A gente já tem um RNA mensageiro, né, em vermelho, que é o RNA mensageiro alvo.
Ele já foi liberado para fora do núcleo. Já em relação ao pré-microRNA, ele precisa se encaixar na proteína, que é a proteína exportadora, para sair do núcleo e ir para o meio intracelular. Então, quando acontece esse encaixe, o pré-microRNA é liberado para fora do núcleo, mas ele ainda não está pronto. Ele precisa se encaixar no complexo de proteínas chamado Dicer, tá? E aí ele se encaixa esse processo, a esse complexo, desculpem. E aí sim, a Dicer vai fazer com que o microRNA fique pronto. Então vejam que ele tinha uma alça, um círculo aí, né? No pré. Depois que ele é conectado com a Dicer, ele perde esse círculo, formando aí uma fita de microRNA. Então está pronto agora o microRNA, da mesma forma que foi sintetizado o RNA mensageiro, RNA mensageiro alvo. Na próxima imagem, ó, a gente já está vendo o seguinte, que esse RNA-alvo ele vai passar por um processo de reparo, ou de correção, ou de... Na verdade, é um processo de verificação, né? A gente chama de modulação, mas é uma verificação. Esse RNA-alvo, mensageiro-alvo, né? Ele vai fazer com que haja, por exemplo, digamos que esse RNA mensageiro-alvo ele tiver informações erradas, equivocadas, ele precisa ser eliminado, destruído. O que são essas informações erradas? Por exemplo, digamos que ele não esteja perfeito, ele vá produzir uma proteína defeituosa, né? Ele esteja na sua conformação com algum problema. E aí o sistema de reparo verifica ele primeiro e encaminha ele para ser destruído. Como é que ele vai haver esse processo de ruptura, né? Quebra desse processo de tradução? Vejam que o RNA mensageiro ele vai ser pareado com microRNAs. Esses microRNAs eles vão checar, né, a informação desse RNA mensageiro. Antes, esses microRNAs, eles se juntam a um complexo proteico, outro complexo proteico do tipo RISC, tá? Esse complexo faz com que haja um encaixe perfeito com o microRNA. Esse complexo com o RISC e microRNA se encaixa sobre o RNA mensageiro, faz a leitura. Se tiver tudo ok, tudo bem, ele se desgruda e o processo continua, o processo de tradução. Agora, se tiver algum defeito nas bases, né, algum defeito nesses códons de informação que vão gerar a produção de aminoácidos, ele pode reprimir, fazer com que sirva como uma parada para o ribossomo chega até ele e para imediatamente, silenciando esse gene, ou o próprio complexo não espera a chegada do ribossomo, ele quebra esse RNA mensageiro e não acontece mais a produção da proteína. A esses dois processos a gente chama de silenciamento de gene, tá? Então vejam que pode agir dessas duas formas. Essa informação ficou clara para vocês, esse esquema? Poderia repetir, por favor? Posso. Ó, voltando aqui, tá? Vou falar um pouco mais de forma resumida. Esse microRNA ele tem um papel na célula, tá? Qual a função do RNA mensageiro? Produzir proteína, tá? Mas nem sempre esse RNA mensageiro ele vai estar perfeito, ele vai estar ideal para produzir proteína. Aí existe um sistema de regulação, que a gente chama de modulação do RNA mensageiro. Quem faz esse processo de modulação? Os microRNAs, que são outros tipos de RNA. Eles são transcritos da mesma forma, a partir de um gene, só que é um gene específico para a formação de microRNAs. Eles passam inicialmente por um processo de maturação, né, no núcleo. Então, é formado um microRNA primário. Esse RNA microprimário ele é quebrado para formar um pré-microRNA ainda no núcleo. Ele se liga com a proteína exportadora e é lançado para fora do núcleo, no meio intracelular, formando um pré-microRNA.
esse pré-microRNA precisa se encaixar uma proteína, um complexo chamado dicer, para fazer com que esse microRNA fique pronto, fique ativado. Então, depois do encaixe, esse microRNA fica ativado. Ao mesmo tempo, a célula sempre vai estar produzindo RNA mensageiro para produzir mais proteínas, né? De forma geral, ou para produzir, atender essas demandas proteicas, digamos assim. Seja porque a célula está morrendo, seja porque a célula está precisando, está sintetizando mais proteína. Inúmeros fatores fazem com que haja essa produção de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele precisa passar por uma regulação. Ele vai ser encaminhado para se encaixar com o microRNA, de duas formas. O microRNA ele se encaixa com o complexo RISC. Esse complexo RISC tem duas funções. Ou ele vai fazer com que haja uma parada no processo de tradução pelo ribossomo. O ribossomo reconhece e para. Ou simplesmente ele se liga ao RNA mensageiro e quebra, que a gente chama de clivagem. Observem aí na figura que existem formatos diferentes, tá vendo? Ó? A gente tem o microRNA, então essas duas fitas, elas se separam, né? A fita que tem uma alça, ela vai sinalizar para ser uma parada para o ribossomo, né? E a fita simples, ela se liga e quebra, tá? Então essas duas divisões. Quando esse processo tem uma fita ondulada, vai fazer com que haja a parada do ribossomo. E não vai haver a quebra do RNA mensageiro. Agora, quando é uma fita linear, quebra diretamente. O que é que isso implica? No silenciamento, ou seja, esse gene que vem lá do RNA mensageiro não vai produzir proteína. Qual a importância desse processo? Digamos que acontece que esse RNA mensageiro alvo aqui, que está em vermelho, ele vai sintetizar proteínas com malformação ou proteínas que vão favorecer o crescimento excessivo da célula, que pode gerar câncer. Então, se esse sistema de reparo aqui é provocado pelo microRNA, não for efetivo, essa célula vai produzir ou proteínas mal dobradas, ou proteínas mal dobradas que vão se acumular gerando dano à célula, ou proteínas que vão favorecer o crescimento celular, gerando aí neoplasias. Então, é um sistema de correção, tá? E aí vamos botar na prática. Se esse microRNA ele está sendo produzido de forma contínua, esse tipo específico, significa que a célula está produzindo gene que pode estar defeituoso. Para ficar mais claro, esse microRNA aqui do sistema, do esquema, desculpa, ele pode ser quantificado. Existem já técnicas da biologia molecular que quantifica a quantidade desse material aí, de microRNA. Vamos colocar na situação em que houve lá foi feita uma análise de determinado tecido humano, e nesse tecido humano encontrou-se uma grande quantidade de X de microRNA. E essa quantidade está fora do padrão, está alta. O que é que isso significa? Significa que a célula ela está produzindo muito RNA mensageiro, que esse RNA mensageiro que está sendo produzido está com defeito. Isso pode ser um possível indicador de que aquela célula está sofrendo alterações. Essas alterações podem culminar em diferentes tipos de patologia. Já se sabe hoje que existem determinados tipos de microRNA que, em excesso, já representam indicação de que aquele tecido está sofrendo algum tipo de processo de neoplasia, tá? Então, é mais uma forma de check-up a partir dessa função do microRNA. Uma forma de diagnóstico, na verdade, né? Prognóstico. Ficou clara essa informação? Professor, eu tenho uma Ok, muito dúvida. obrigada, professor. Nada. Oi, pode perguntar. Tipo assim, nesse esquema, a gente tem duas ramificações, né, que o microRNA pode seguir. Por que Isso. que ambas terminam no silenciamento do gene? Só isso que eu não consegui assimilar bem. Porque é uma forma de correção, certo? Essas duas formas aí, elas têm a função de corrigir.
fazer com que haja a parada desse processo de tradução. Silenciamento de gene significa o seguinte: esse RNA mensageiro aqui, alvo, ele veio de um gene, né? Então, naquele processo que a gente viu, ó, esse processo aqui, deixa eu só voltar. Só um minutinho. Pronto. Nesse processo, de onde é que vem o RNA mensageiro, né? Não vem do DNA. Então, quando eu pego esse fragmento de DNA aqui, é um fragmento que a gente considera como um gene. Então, esse gene produziu o quê? O RNA mensageiro, que esse RNA mensageiro vai produzir uma proteína. Quando esse RNA mensageiro é quebrado, ele não vai produzir a proteína. Isso significa que esse gene aqui, que produziu esse microRNA, ele foi silenciado, né? Ele foi interrompido a sua função, que era de produzir proteína, tá? Então, essa função aqui do microRNA é fazer com que haja uma seleção de RNAs aptos, viáveis para produzir proteínas em bom estado. É um mecanismo de correção, né? Então, existe toda uma sinalização química para poder fazer com que haja esse recrutamento desses complexos até o RNA mensageiro, corrigindo aí, verificando a informação, tá? Lara, Certo, obrigada. de nada. Marcelino, Oi. então isso aí não vai acontecer sempre. É só quando o RNA, o microRNA, ele percebe, vamos dizer assim, que não é um gene bom. Aí ele não Isso. deixa ocorrer o processo de tradução, ele silencia o gene. Exatamente. Vejam que isso, que Ana Vitória, começa lá dentro do núcleo, tá vendo? Então, essa produção está sendo concomitante, está sendo ao mesmo tempo. Está havendo produção de microRNA, está havendo a produção de RNA mensageiro. Então, digamos que esse gene-alvo aqui produz RNA mensageiro, automaticamente esse microRNA deve ser produzido ao mesmo tempo para poder fazer essa correção, tá? É uma das formas do sistema de reparo da célula. Aí vocês podem perguntar, ele vai ser produzido só quando o gene-alvo for defeituoso? Não. Ele também é produzido como um mecanismo de correção de genes, de RNAs mensageiros, no caso. Ficou claro? Ficou, obrigada. De nada. Gente, alguém tem mais dúvida? Ó, a gente vai ter que parar a aula agora, porque já passou do tempo, né? A gente já passou mais de 1 hora. E aí, a gente retoma na semana que vem com essa partezinha final. Eu necessito terminar esse conteúdo logo, certo? Ok? Ok. Marcelino, você pode me Oi. explicar em relação àquele aquele que você colocou no Classroom para a gente fazer o mapa, né? Aí, a Assim, partir daquilo ali, dá para a gente fazer o mapa, Tipo, dá sim. Então, eu queria que vocês, a partir de onde eu dei agora, até onde eu dei, porque essa parte agora que a gente for ver, ó, essa próxima parte, aqui, é a parte que a gente já viu em fisiologia, é só um relembrete, certo? Que é a parte de transporte da membrana plasmática, essas coisas, que a gente já viu em fisiologia. Então, eu queria que vocês fizessem até onde eu dei hoje, que foi até aqui, ó, ok? Até essa parte aqui, vocês fizessem um mapa conceitual, certo? Lembram, né, como é feito o mapa conceitual? Eu botei até as instruções lá no Classroom, que vocês vão ter que ligar os principais conceitos aí, formando a partir de palavras-chave, né? Palavras conectivas. Ok? E me entregar Mas na ela semana que deu vem. o prazo. Semana que vem. Eu coloquei, parece que é dia 18, tá? Marcelino, aí tipo Ou, assim, você quer que a gente coloque mais a, a esse nível de transcrição, tradução do DNA dentro da célula, né? então, Lara, vocês vão pegar esses conceitos que eu dei. Então, por exemplo, até essa imagem aí. Quais foram os conceitos que vocês acham mais importantes? Isso fica a critério de vocês, tá? Então, eu acho, por exemplo, gene. Então, a partir de gene, eu posso pegar e já construir, interconectar ele com outros conceitos, certo? Então, a partir desses conceitos que foram dados, todos eles, vocês podem ficar à vontade para escolher aqueles que vocês acham mais interessantes, aqueles que vocês compreenderam melhor e formar um mapa conceitual interligando todos esses conceitos até esse slide que eu dei, certo?
Então não precisa ser só desse processo de Certo. replicação. Bem que a gente falou muito, né, desse processo de transcrição, né, do dogma central. Mas vocês podem interconectar aí, tá? Tá bom, E aí, obrigada. Marcelino. Oi, Hermínio. Aí eu posso tirar só uma foto, tipo, da folha onde eu Sim, fizer e te então. enviar, né? Não precisa ser. Não, então vocês podem fazer assim, coloca na folhinha mesmo, e tiram foto e me mandam, pode ser. Aí você manda pro Classroom, tá? Tá E aí já certo. fica lá organizado. Gente, alguém tem mais dúvida? Porque eu vou já começar com a outra Marcelino, turma. Oi, só mais uma coisa. pode Eu, ficar à tipo vontade. assim, eu poderia escolher um próprio, porque todos os processos, eles são bem extensos. Eu É, poderia escolher um para especificar. não. Você vai ter que fazer uma interação com todos os conteúdos todos os conceitos, desculpem, que eu falei. Tipo assim, não todos necessariamente, mas os principais. Não precisa ser só, não deve ser só um processo, entendeu? Tem que ser conceitos de forma geral da aula. Ficou claro, Lara? Entendi. Ficou. Obrigada. Era Não, só isso. Mas tá bem. Professor, a gente já tem esse slide, né? Você já enviou Já pra gente. passei, já. Foi Já lá sim. no e-mail da turma? Foi. Já faz um tempinho. É porque a gente Foi no tá começo. meio que bem lento Exato. nessa parte, que é importante. Chegar mais na frente, vocês vão ver a necessidade dessa aula, desses Tá bom. conceitos, tá? Então, gente, bom fim de semana para vocês, tá? A gente se vê na semana que vem. Na semana que vem, na quinta-feira, já vai estar o resto dessa aula, né? E na sexta, eu queria já começar a parte de adaptações celulares, tá? Marcelino, Oi. eu queria lhe perguntar sobre a questão de como fazer o mapa conceitual, que eu tenho dúvida em relação às palavras que ligam aos conceitos. Isso, essas palavras que ligam os conceitos, elas não podem ser preposição, né? Elas têm que ser, geralmente a gente utiliza mais verbos, tá? Então, por exemplo, se você pega estonas, né? O conceito que a gente viu hoje, estonas, e colocar estonas, aí pegar uma setinha, colocar e colocar outro conceito, né? Por exemplo, estona é proteína. Está errado. Você não está fazendo um mapa conceitual, você está fazendo um mapa mental, um mapa de conectividade sem ser mapa conceitual. O mapa conceitual é quando você pega um conceito e você relaciona ele com outro de uma forma mais, digamos assim, mais compreensível. Por exemplo, eu posso pegar estona, esse exemplo que eu dei, seria um conceito. Aí eu posso dizer estona, aí eu posso colocar uma setinha, formam, aí no outro círculo eu posso colocar outro conceito, que seria heterocromatina, eucromatina, né? Então eu posso dividir nesses dois. Aí eu já tenho mais outros dois conceitos, heterocromatina e eucromatina. Aí já posso interligar esses outros conceitos com o outro, entendeu? Ah, então sempre vai ser assim, um conceito, aí um verbo para ligar a outro conceito e assim consequentemente. Isso, geralmente pode ser também não só um verbo, pode ser também o que a gente chama de expressões, alguns tipos de expressões, tá? Tipo assim, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Levam a, entendeu? Por exemplo, estonas levam a, transcrição leva a. Então pode ser uma expressão de complementação do conceito, Entendi. certo? Então, Marcelino, por exemplo, estona, aí a gente vai colocar um verbo para depois colocar o conceito. Aí esse verbo pode ser junto no mesmo quadrinho do conceito ou tem que ser num quadrinho diferente, numa setinha diferente? Não, a gente sempre coloca na linha que liga, tá? A gente não, outra pergunta boa, pergunta interessante a sua. A gente não pode botar nenhum verbo, nem nenhum tipo de palavra conectiva em caixa, não, certo? Tem que ser na linha, certo? Entre a linha, na verdade, né? Então não bota em caixa, porque é uma palavra conectiva, certo? Ó, deixa eu só ver aqui. Acho que eu... Certo. Então, gente, tem lá, eu coloquei até um link do
num site para vocês verem. Tem bem bonitinho lá vários tipos de mapa conceitual. Vocês conseguiram ver bem? Vocês chegaram a acessar o link? Sim. Tá bem, então. Pois tá, qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Bom fim de semana para vocês.